Zero impressão, literalmente zero impressão. Eu sei que isso é frustrante, e mais frustrante ainda, porque você não encontra uma solução, não É encontra um verdade. tutorial de alguém Quer falando dizer, às vezes, exatamente o que você deve fazer ou o que não deve, e por que isso aconteceu e como resolver. Porque a verdade é que não tem. Bom, até tem, só que são conteúdos genéricos, né, de pessoas reutilizando conteúdo, falando um monte de merda que não tem nada a ver com o que você realmente quer saber. Eu não vou entrar em detalhe nisso agora, mas enfim. Quando eu tô falando de zero impressão, eu estou falando de zero impressão mesmo, de nada, literalmente nada. Porque muita gente às vezes tem poucas impressões, tipo 10, 30, e fala, eu não tive impressão. Errado, você teve, poucas, mas teve. E aqui eu estou falando de você abrir o YouTube Studio e instalar zero impressão, literalmente nada. E aí que justamente começa o problema. O primeiro ponto que eu quero abordar e que me deixa muito bom da vida é justamente os youtubers de tutorial de YouTube, aqueles caras que ensinam você a crescer na plataforma, como pegar views, como conseguir inscrito, como fazer um thumbnail. Só que aí eu te pergunto, por que você não encontra uma solução realmente específica para esse problema? Porque a verdade é que quando você pesquisa isso no YouTube, você só encontra um monte de vídeo genérico. Porque primeiro tem um problema, os youtubers de hoje em dia são uma bosta. E eu não tô falando isso de todos, quase todos, digamos, mas tem uma caralhada de gente que simplesmente não cria conteúdo, não estão criando mais conteúdo hoje em dia. Eles pegam conteúdo de outro conteúdo, pegam informação que já existe, pegam um vídeo que já foi feito, mudam as palavras, a edição, a thumb, e faz outro vídeo falando exatamente a mesma coisa. É tudo uma pilha de reutilizar conteúdo. Ou seja, se você vê 1000 vídeos, você viu praticamente um vídeo, é tudo um vídeo só. Então é por isso que às vezes você não consegue achar uma solução pro problema que você está passando. E exclusive é isso que muitas vezes incentivam as pessoas a fazerem hoje em dia. Eles falam, não inventa a roda, né? Porque é mais fácil você pegar o que já funciona. Você pega o que já funciona e modela, né? Já faz um conteúdo validado, né? Modelar o canal. Porque para pra pensar. Como você quer que um cara faça um vídeo realmente detalhado sobre um problema específico se ele nunca passou por aquele problema? Se ele nunca teve zero impressão? Se o canal dele nunca ficou nessa situação? Ele simplesmente não sabe. E tudo bem não saber. O problema é fingir que sabe. Cara, isso aí me irrita profundamente, porque no YouTube, cara, eu não sei se você já viu ou não, mas as pessoas, principalmente os YouTube, parece que tem uma síndrome de protagonista, de especialista, que magicamente eles sabem de tudo, cara, sabem de tudo. Eles falam com a autoridade que você pensa, porra, esse maluco aí eu acho que passou tipo uns 200 anos estudando sobre isso, só que aí você vai descobrir a verdade, o cara antes de fazer o vídeo, apenas leu um post na internet, pronto, cara, o cara foi lá e fez o vídeo. Simples assim. Aí preste bem atenção no que acontece. Você que tá com esse problema de zero impressão, você chega no vídeo e comenta, né? Deixa sua indignação, pergunta o porquê, meu vídeo tá com zero impressão. Só que aí o YouTube, cara, aponta o dedo pra sua cara e diz a mesma coisa de sempre, a mesma resposta de sempre. Melhora a sua thumbnail, melhora o seu título, melhora o seu roteiro, seu vídeo tá uma bosta. Faça conteúdo de qualidade. Pronto. Consulta encerrada. É simples assim. Próximo paciente, mesma coisa. Eles vão falar a mesma coisa. É como se fosse um médico dando o mesmo remédio para todo mundo. Dor de cabeça? Toma isso. Febre? Toma isso. Quebrou a perna? Toma isso também. É o mesmo remédio para todo mundo. Isso me deixa puto, porque estamos falando de problema real, de um problema difícil. Aí tá lá o cara mandando você fazer um conteúdo de qualidade, sendo que o dele é uma bosta. O dele não é um conteúdo original, não é um conteúdo em que ele buscou a fundo resolver um problema. É só mais um videozinho de merda na plataforma. E é aqui que eu quero que você raciocine comigo, porque talvez você esteja pensando, tá, mas se meu vídeo não está recebendo impressão, talvez ele seja ruim, e é aqui que eu quero que você raciocine comigo. Você para aí o que tá fazendo e raciocina, porque eu não sei, cara, eu realmente não sei o que eles pensam, eu não sei o que você pensa aí também, mas pensa só aqui comigo. Se o seu vídeo não está recebendo impressão, talvez você ou os youtubers de tutorial pense que talvez o seu vídeo seja ruim.
Só que não tem nada a ver, cara. O seu vídeo pode ser ruim, o seu vídeo pode ser o pior vídeo do mundo, cara. A sua thumbnail pode ser horrível, cara. A sua thumbnail pode dar vontade de vomitar só de olhar pra ela. O seu título, cara, pode nem ter um título, mas tem que ter impressão. O YouTube só consegue distinguir se um vídeo é bom ou ruim se tiver impressão. Você entende? Então não tem como, cara. É impossível o YouTube chegar pra você e falar, olha, o seu vídeo não tá pegando views, não tá pegando impressão por causa do seu thumb, seu título, roteiro ou o cacete que for. Tem que ter impressão primeiro, cara. Existe uma diferença entre visualização e impressão. A impressão é a base. Se você não tem impressão, não tem como ter visualização. Se você não tem impressão, não tem como saber se seu vídeo é ruim, se seu thumb é ruim, se seu título é ruim. Porque você vai ver isso com base em quê? Com que dados você vai ver isso? Não tem como, é impossível. Para o YouTube decidir se seu vídeo é ruim, primeiro ele tem que mostrar para alguém. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender isso. É uma coisa tão óbvia. E nesse vídeo eu quero deixar as coisas bem simples de entender, qualquer pessoa entender, cara. Se uma pedra estiver vendo esse vídeo, eu quero que ela entenda o que eu estou falando. Vamos lá, imagine que o YouTube pegue o seu vídeo e mostre a thumbnail dele para 100 pessoas. É uma superfície onde a impressão é contabilizada. O seu vídeo agora tem 100 impressão. Impressão, correto? Essas 100 pessoas receberam uma oportunidade de olhar para a sua thumbnail, seu título e decidir se vai clicar ou não. Se 10 dessas pessoas entrarem no seu vídeo, você pode ter aproximadamente 100 impressão e 10 visualização vinda dessas impressão. Percebe a diferença? Impressão não é visualização, impressão é a oportunidade. Visualização é o que acontece depois que alguém decide assistir. Então você pode ter 100 mil impressão e poucas visualização. Nesse caso, beleza. Agora temos dados. Podemos decidir se é a sua thumbnail, se é o seu título, se é a CTR. Podemos discutir o que está fazendo as pessoas não clicarem no seu vídeo. Você entende? Que aí, se a gente tem impressão, tem um dado de impressão, se o YouTube entregou para 10, 100, 1000 pessoas, aí a gente tem como analisar o que a gente está fazendo de errado, na onde que o Zé errou, na onde que a Maria está fazendo errado. Aí sim, cara, um YouTube podia analisar seu canal e falar, olha, infelizmente é o seu título, cara. A sua thumbnail também tá muito genérica, arruma isso e faz aquilo. Só que para isso você precisa ter uma base de dados, você precisa da impressão. Aí me explica, cara, me explica como diabos o YouTuber, alguém sabe que a sua thumbnail está ruim. A verdade é que nem você sabe. Porque ninguém viu, cara, ninguém viu, não tem como saber se é o seu título, se é o seu vídeo, ninguém viu. Então, nesse cenário aqui de zero impressão, nada disso importa, cara, nada disso importa. Título, roteiro, thumbnail, o caralho que for, nada disso importa. O primeiro passo é a gente conseguir resolver o problema da impressão. Aí depois a gente pode resolver os outros problemas. Porque os caras tá tentando resolver um problema da sua thumbnail, cara. Se o seu vídeo nem pegou impressão, está tentando resolver um problema lá na frente e não conseguiu resolver o básico do básico. Então, o que temos aqui é o seguinte: o problema não é no clique, ok? Não é na pessoa que não quer clicar. O que está acontecendo antes do clique. E é aqui que eu acho que a discussão fica muito mais interessante. Porque o YouTube não é simplesmente tipo assim, vídeo bom, vídeo ruim mostra. Vídeo ruim não mostra, vídeo bom mostra. Não, cara, não é assim. Existe um sistema gigantesco por trás. Existe recomendação, pesquisa, histórico do espectador, comportamento, interesse, sistema de segurança, sistema contra spam, sistema contra abuso, vários tipos de sinais. E nós, criadores, não conseguimos enxergar tudo isso. A gente abre o YouTube Studio e vê zero impressão. E é isso, pronto, acabou. Você vê o resultado, mas não vê necessariamente tudo o que aconteceu nos bastidores, correto? E aí, o
que começa a surgir toda aquela discussão. Será que meu canal está com algum problema? Será que existe alguma associação? Será que o meu histórico influência? Será que outro canal meu tem alguma relação? Será que o meu número de telefone tá influenciando alguma coisa e o dispositivo é o IP? Será que usar VPN resolve? E bom, é justamente nessa parte que eu quero tomar cuidado, porque tem uma coisa que as pessoas falam como se fosse fato. Só que ninguém tem como provar. Infelizmente aqui, a partir de aqui agora, a gente vai trabalhar apenas com especulações e talvez teorias, porque não tem nas políticas do YouTube, não tem nenhuma regra, não tem nada comprovando e falando, ok? A gente vai falar aqui de experiências e relatos de outros criadores que passaram pela mesma coisa e conseguiram resolver seus problemas, ou talvez também não. E você vai tirar suas próprias conclusões. Então, lembrando mais uma vez, o que eu estou falando aqui, eu não posso afirmar 100%. Não tem como eu provar. Você tira suas próprias conclusões, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto aqui é o seguinte: o YouTube consegue relacionar canais? Aqui existe uma coisa importante: o YouTube possui políticas específicas para canais que foram encerrados. Cara, e olha que absurdo disso. Eu não sabia disso, cara. Eu não sabia disso até um tempo desse atrás. Porque você vai entender. Se um canal é encerrado, a pessoa não pode simplesmente criar outro canal para contornar essa punição. A própria plataforma fala sobre canais associados, ou seja, em determinada situação, o YouTube consegue estabelecer uma relação entre diferentes canais. Agora, cara, olha que absurdo que é isso aqui. Segundo o que eu vi, o que eu pesquisei e estudei, o YouTube possui uma política específica para canais que foram encerrados. E tipo assim, praticamente não é permitido você criar outro canal para contornar essa situação. Mas sabe o que acontece, cara? É que se você tiver um canal banido, ou você já teve um canal encerrado aí, você sabe muito bem que se você entrar no aplicativo do YouTube, é só você criar outro e-mail e faz outro canal sem nenhum problema. Não tem nada, literalmente nada falando sobre isso, especificando sobre isso, entende? Não tem, cara, não tem uma mensagem falando, ó, você não pode fazer isso, você não pode criar outro. Não tem. Você simplesmente vai lá e cria. É fácil assim. Ou seja, você não pode, mas ao mesmo tempo pode. O caminho tá livre. E aqui entra uma coisa interessante. Por mais que você crie outro canal com outro nome, outro conteúdo, o YouTube ainda sabe que é seu. E cara, o que mais intriga é o seguinte: aí começa os relatos, né, as teorias das pessoas falando. Geralmente gira em torno de o YouTube relaciona o IP, o celular, o chip, né, a rede, né, a rede que você está navegando, o Gmail. Aí tem toda, cara, uma estrutura, né? Uma base ali de dados que o YouTube pode simplesmente ligar a você, né? Um bocado de dados interligados. Mas o pior aqui, cara, é que eu não posso afirmar isso pra você. Eu não posso, literalmente eu não posso. Tipo assim, eu não posso chegar pra você e falar, olha, seu canal tá com zero impressão porque o YouTube marcou o seu IP. Mas você pode tirar a sua própria conclusão. E exclusive, eu vou mostrar comentário de outras pessoas aqui pra você ver e tirar a sua conclusão. Mas tem uma coisa que você pode fazer: testar, cara. Você pode testar e obter o resultado. Eu vou falar umas baboseiras aqui, mas o que acontece? Você pode simplesmente testar e ver se resolve pra você, tá bom? Vamos lá. Porque a verdade é que nada disso tem prova, não tem comprovação. O que a gente tem é um monte de pessoas, de criadores que passaram pela mesma coisa, tentaram resolver, teve, sabe, experiência, né? Tentou na prática, cara. Viu o que deu certo, o que não deu certo. E muitas das vezes o que essas pessoas, cara, as pessoas em que eu entrei em contato com ela, muitas das vezes o que ela falou parece loucura, parece teoria da conspiração, parece que não tem nada a ver com nada. E não tem como a pessoa provar, não tem como eu te provar, mas parece que funciona, ou funcionou. Seja coincidência ou não, aí eu já não sei, não é problema meu. O intuito desse vídeo é eu fazer o que ninguém tá fazendo, cara. É eu pegar esse problema e tentar ir a fundo, e tentar pesquisar, falar com pessoas que teve esse problema, entrar em fóruns e os caralho, tentar saber o que está acontecendo e até onde a gente conseguiu chegar com as informações que a gente tem. E a gente pode começar o seguinte, cara, a gente pode começar com o número de telefone.
Esse é um caso, é um pouco diferente, porque existe uma informação oficial. O YouTube utiliza o número de telefone para determinados processos de verificação para ajudar no combate a spam e abuso. E, cara, essa parte é bem interessante, a parte sobre spam, porque eu vou entrar em detalhe com vocês agorinha, vocês vão entender. E é o seguinte, o YouTube sabe que aquele número está relacionado a determinadas contas. Mas calma, isso não significa que se você usou o mesmo número em 2 canais, você vai entrar aí numa espécie de shadow ban, correto? Não existe uma regra específica, uma regra pública. Mas eu quero que você lembre disso. Não é porque não existe que não possa acontecer, que não possa ser real. Nem tudo no YouTube especifica ou tem escrito, correto? Então, se você sair amanhã no mercadinho e comprar um chip tentando que vai resolver a sua vida, infelizmente não é assim. Por exemplo, o seu dispositivo que você usa, seja o computador, o celular, tem um IP, tem uma marcação, entende? E mesmo se você, por exemplo, trocar de dispositivo, ainda tem a sua rede, o seu roteador, a sua internet, que também está marcada. Um criador comum não vê isso, é apenas coisas realmente de máquina. E a questão sobre o número de telefone, cara, e o YouTube associa aí como spam, né, e abuso e tal, cara, tem uma coisa muito interessante sobre isso também, que é o Gmail, cara. O que acontece? Eu vi muitas pessoas comentando que, tipo assim, elas tinham 1 ou 2 canais que estavam indo bem e resolveram criar mais canais. E simplesmente os canal dela, que estavam indo bem, simplesmente morreu. E por quê? Porque elas não sabem. Porque é o seguinte, fizeram tudo certo, seguiram as regras, não fizeram nada de errado. E aí que vem as teorias, né? Que vem as especulações. Que o YouTube também pode associar você criar várias contas, vários Gmail como spam. Simplesmente spam, cara. Mesmo sendo um nome diferente do canal, conteúdo diferente, o YouTube tá pouco se fudendo. O algoritmo, ele não vê as coisas como os seres humanos vê. Então pode simplesmente considerar isso como spam. E aí você pode postar os números da Mega Sena que você não vai ter resultado, você não vai ter impressão. E tem a questão também da VPN, né, que muita pessoa comenta. Porque imagina só, se você usar a VPN, você consegue trocar o IP. Então, se você criar um outro canal com outra internet, agora o YouTube não sabe quem você é, correto? É quase isso, na verdade. É bem isso. Só que também não é exatamente isso. Porque a verdade, cara, é que mesmo você usando VPN, ainda não é só isso. Não basta só isso. É toda uma complicação muito maior do que simplesmente trocar o IP e usar o VPN. Mas aqui entra uma coisa interessante. Muito interessante. Por mais que eu não tenha como provar que isso é verdade, ninguém tem como provar que isso é verdade, cara, isso funciona, cara, funcionou pra muita gente, entende? Eu vi muitas pessoas, cara, muitos relatos de pessoa que simplesmente pegou, tipo assim, os canais que tinham e colocaram numa ferramenta aí, que eu esqueci o nome, exclusivo, eu posso entrar em detalhe com isso em outro vídeo, pra vídeo não ficar tão longo, que é basicamente uma ferramenta que ela vai te dar, tipo, vários endereços de IP. Tipo assim, como se você tivesse vários dispositivos conectados em redes diferentes, entende? Então você tem um dispositivo diferente, com IP diferente para cada canal conectado em uma rede com um IP com um endereço diferente, ou seja, cada coisa individual. E simplesmente as pessoas relataram que ao fazer isso conseguiram obter aí visualização, porque começaram a pegar a impressão. E aí tem outra coisa interessante também, que quando a gente fala disso, de outros canais, da questão do Gmail, do spam, você pode lembrar que uma coisa que vem acontecendo recentemente no YouTube é que se você tem vários canais, por exemplo, vários canais dark, e um canal cai, os outros canais também caem. E olha que coisa absurda. Você tem tipo assim, 5 canais. Você sem querer comete um erro em um desses canais e os outros canais continuam limpos, seguindo as regras. Mas por causa desse um canal, os outros canais também caem. Cara, e isso ultimamente vem acontecendo e aconteceu demais da conta. E a pessoa fica desesperada, cara. Porque, cara, eu acho que isso é uma injustiça. O YouTube deveria punir apenas o canal e não o criador. Se você errou no canal, não quer dizer que você vai cometer o mesmo erro nos outros canais. Isso vai deixando claro que o YouTube associa, cara, os outros canais, as informações, dados, tudo. Ele
tudo associa, entende? Tá tudo interligado. Então, às vezes, o problema não é o canal, não é o seu vídeo, porque tem muitos relatos assim. Ó, e antes de continuar aqui, deixa eu pôr um comentário aqui, cara, eu achei bem interessante. Ó, olha só nesse comentário. O cara comentou o seguinte: você tem que trocar o ID do celular ou PC e trocar o ID da sua internet. Se você usar a sua voz, use alguma coisa para modificar, pois eles têm reconhecimento de voz. Cara, que absurdo, mano. Que absurdo isso, cara. Parece bizarrice. Aí o cara aqui de baixo comentou: aí já é teoria da conspiração. Cara, e realmente parece, cara. O YouTube simplesmente vai identificar as vozes, cara, para poder dar uma punição para um canal, para os criadores de conteúdo. É absurdo, cara. Aí o cara comentou aqui embaixo: trabalho com o YouTube há mais de 10 anos, já monetizei vários canais e já perdi a monetização de vários. Já passei por isso várias vezes, quer dizer, diversas vezes. A maioria das coisas que aprendi foi testando na prática. Agora repara bem nisso: só faz aí e depois me fala. Ou seja, é o que eu falei aqui pra vocês. São coisas que parecem loucura, parece teoria mesmo, cara, da conspiração. Não temos como provar, mas temos pessoas com experiência, que tentou na prática, que sofreu na prática, e tudo que elas têm, cara, é a palavra dela. Aí cabe a você tirar suas próprias conclusões. Se quiser tentar, tenta. Se funcionar, cara, você saiu no lucro, entende? E se não funcionar, o que você poderia fazer? Nesse outro comentário aqui, ó, vocês podem observar, ó, que o cara falou o seguinte: estava cogitando essa possibilidade. Eu estava com o canal Dark indo bem, resolvi criar outros canais e parou tudo. Aí o carinha de baixo: eu também. Ou seja, aqui a gente deu para entender que o cara tava indo bem, né, com o canal Dark, resolveu criar outros canais e tudo parou. Ou seja, entra na teoria que o YouTube também consegue, se você cria outros canais, outros Gmail, o YouTube pode considerar como spam, mesmo você fazendo tudo certo, um conteúdo bom, e simplesmente tudo ali pode morrer. E a pergunta é: você fez, criou outros canais, eles parou de pegar views, morreu tudo. Aí você pensa: ah, beleza, então é só eu apagar tudo e criar outro? E criar outro do zero? Só que aí que entra o problema. Não é porque você vai apagar um vídeo que você levou uma restrição, não é porque você vai apagar os Gmail, as contas que você criou, que esses dados vão sumir, cara. Não vão. São informação e dados que tá gravado. Não importa se você apague ou não, tá no histórico. Então fica muito mais complicado do que isso. Só que ainda assim, vale a pena você tentar algumas coisas. Por exemplo, cara, muitas pessoas, muitas mesmo, que eu conversei e falei, cara, relatou que simplesmente, tipo assim, o canal não tava tendo impressão, criou outro e começou a pegar. E até então, cara, as pessoas postaram o mesmo vídeo que tava postando no canal que não tava tendo impressão, e no canal novo começou a pegar impressão. Olha que loucura, cara. Ou seja, não é o vídeo, não é o título, não é a thumb. Parece que o YouTube simplesmente pensa: ah, esse que eu vou entregar, esse que eu não vou. E é muitos relatos, cara, parecido com isso, de pessoas que, tipo assim, abandonaram canais grandes, canal com muitos inscritos, e simplesmente criaram outro do zero. E o do zero, cara, começou a dar muito mais resultado. O canal começou a dar visualização, a dar certo. E isso é uma coisa, tipo assim, chata, cara, porque às vezes o canal morre. Eu mesmo, por exemplo, tenho esse canal aqui, ó, com 1.300 inscritos. E é um canal que eu tive que abandonar, porque nada tava dando certo, cara, nada. Aí eu criei um canal do zero, postei os mesmos vídeos que eu tava postando lá, e simplesmente começou a dar certo. Simplesmente isso. Ou seja, mais uma vez provando que não era o vídeo, não era a thumb e não era o título, não era os metadados. E aí, cara, segue numa bola de neve infinita de pessoas relatando que, tipo assim, algumas relatam que só criar outro canal do zero não deu certo, porém foi lá no mercado, comprou um chip, trocou o chip, criou um canal novo vinculado a um novo número e simplesmente deu certo. Olha que loucura. Algumas pessoas falando que só conseguiu resolver o problema comprando outro chip e fazendo o esquema da VPN. Tipo assim, as pessoas vai lá e realmente tenta, cara. E consegue. E agora, essa é a dúvida, cara. Elas conseguiram porque essas coisas funcionam? Estão certas? Ou foram coincidências? Eu também não posso afirmar nada.
O que eu posso afirmar aqui pra vocês é que eu criei um canal recentemente. Recentemente, cara, tem algum. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Tá com 138 inscritos esse canal que eu criei. E esse canal aqui, cara, eu só criei num navegador diferente. Troquei de número, vinculei um novo número que eu comprei só pra ele. E simplesmente começou a pegar views. Pegar views com vídeo que no outro canal não tava pegando views nem com milagre. Simplesmente assim. Mas infelizmente eu não posso afirmar nada pra vocês. Vocês tirem as suas próprias conclusões e testem você mesmo as coisas. Porque, cara, eu não posso simplesmente ser hipócrita e falar isso não existe, essas coisas é tudo baboseira. Cara, é o que tá acontecendo aqui na prática comigo, na pele, mano. Tá dando certo pra mim pra fazer isso, você entende? Então, não é porque não tenho algo escrito, não tem como eu provar, não tem uma política lá no YouTube escrita, que simplesmente não é. E, cara, e aqui que chega a parte que me deixa, sabe, triste, porque você pergunta, ah, beleza, então o que eu faço? E essa é a parte mais filha da puta, velho, porque talvez não exista uma solução garantida. Não existe um método 100% certo, não existe uma receita, entende? Eu não sou aqui um médico que tá dando o mesmo remédio para todo mundo. Cada caso é um caso. Então, talvez o seu problema possa ser resolvido apenas criando outro canal. Talvez o problema do fulano Y, talvez seja necessário trocar de dispositivo, sei lá, o IP. Você entende? Precisa de um contexto. E uma coisa que você pode observar é o seu histórico, cara. Se você já teve canal banido, canal encerrado, se você já teve muitos, como se diz, strike, né? Punição dentro dos seus canal. E você olhar para isso tudo, né? Tirar sua própria conclusão e testar na prática, cara. Ao invés de tentar ficar procurando uma solução, porque a verdade é que você não vai achar. Eu não achei, cara, ninguém no YouTube que fale sobre isso especificamente. Uma coisa que eu recomendo para você: pare de ficar perdendo tempo tentando fazer o vídeo perfeito, a thumbnail perfeita. Primeiro você tem que arrumar, cara, a base da base. Você tem que tentar, cara, consertar as impressões primeiro. Aí depois você vai lá naquele YouTube e dá ouvido para ele. Porque o que aquele YouTube tá falando, que é o seu título, o seu thumb, tentando provar, fazer o vídeo perfeito, te tentando vender o curso de como prender a atenção das pessoas, cara, isso aí, cara, você pode testar depois, outra hora. Primeiro, você tem que tentar resolver a base da base, cara, o problema inicial. Porque senão, cara, é tudo em vão, né? De nada adianta. O seu vídeo pode ser perfeito, mas se não tem impressão, não tem views. E uma coisa aqui, cara, que você tem que prestar muita atenção é o seguinte: não faça merda por desespero. Não saia apagando o canal, não saia criando 10 canais, não fique trocando de número toda semana, não compre visualização, não compre inscrito, não use bot. Não fique tentando enganar o sistema também. Por causa que eu vi muita gente tentando sair disso, tentando burlar essa situação. Tipo assim, o canal tá morto, aí ela vai lá e compra visualização, inscrito, usa bot de engajamento, de comentário, para tentar reviver o canal. Só que não dá certo. Ela joga o dinheiro dela no lixo e não funciona. O que pode funcionar é algo muito mais simples. Simplesmente começar do zero, com um histórico limpo, 100% limpo. Você tem que garantir isso, hein? Que seja limpo. E aí você continua trabalhando normal. E, cara, o principal problema de zero intenção no YouTube, desse problema específico, é justamente porque a gente não tem dados, cara. A gente não tem como saber aonde de fato qual é o problema, né? O que a gente pode mexer. Então você vai ter que testar várias coisas aí. Então não descarte essas teorias, essas coisas de se você ouviu aqui nesse vídeo. E inclusive, cara, se você tem algum comentário, alguma experiência com isso, se você já passou por algo específico, você fez algo e deu certo, ou algo que deu muito errado, comenta aí nos comentários também, cara, porque é o seguinte: eu tô juntando mais informação, eu tô tentando chegar numa solução, eu tô tentando falar com mais pessoas sobre isso, porque, cara, eu quero de verdade poder chegar a um consenso, cara, chegar a um ponto e falar: olha, a gente pode fazer isso e isso e não pode fazer isso, por causa que tem muita pouca informação, você entende? Tudo o que a gente tem, tudo que eu obtive foram as próprias experiências de outros
criadores, de outros youtubers. E isso eu tô falando dos que, como se diz, dos que comentou, né, do que quis falar sobre isso. Agora imagine a quantidade de gente que já passou por isso, já conseguiu uma solução, uma experiência diferente, conseguiu identificar algum padrão, mas simplesmente a gente nem sequer sabe, entende? Então é importante também que os criadores pequenos se ajudem, eles falem as suas experiências. Fazendo isso, a gente vai ter uma base de dados para a gente analisar e chegar em alguma conclusão. Porque infelizmente no YouTube atual você não encontra conteúdo novo, conteúdo sobre esse problema. Então é isso, cara. Se a gente conseguir chegar numa solução ou numa resposta mais exata, vai ser com a ajuda de nós mesmos, dos próprios criadores pequenos, das pessoas que estão enfrentando esse problema. E exclusive eu quero fazer a parte 2 desse vídeo muito em breve, só que um vídeo muito mais específico e detalhado e realmente mais focado numa solução com toda a base de dados que a gente conseguiu. Então é esse o vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se não gostou também, eu quero mais que se foda. E é isso.